Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, bendito seja o nosso Deus que nos ama, seja Ele que nos concede todas as graças e bênçãos que nós necessitamos nas nossas vidas, mas bendito sobretudo seja Ele pela proteção, pelo amparo, por ser Ele o nosso refúgio, o nosso auxílio. E porque nós nem sempre somos recíprocos a esse amor incondicional que recebemos do Pai. No momento de silêncio, olhemos para o nosso interior e possamos fazer o nosso exame de consciência e suplicar a misericórdia de Deus para que ela possa ser derramada para os nossos corações e as nossas almas. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor.
eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso povo na celebração anual das festas pascais. Aumentai em nós os dons da vossa graça, para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis do batismo com que fomos purificados, do Espírito em que fomos renovados e do sangue com que fomos redimidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos que haviam abraçado a fé tinha um só coração e uma só alma. Ninguém chamava seu ao que lhe pertencia, mas tudo entre eles era comum. Os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus com grande poder e gozavam todos de grande simpatia. Não havia entre eles qualquer necessidade, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam produto das vendas que dispunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um conforme a sua necessidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Aclamai o Senhor porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Diga à casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Diga à casa de Arão, é eterna a sua misericórdia. Diga aos que temem o Senhor, é eterna a sua misericórdia. Aclamai o Senhor porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. A mão do Senhor fez prodígios, a mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas hei de viver, para anunciar as obras do Senhor. Com dureza me castigou o Senhor, mas não me deixou morrer. Aclamai o Senhor porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor. É admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. Aclamai o Senhor porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou, ama também aquele que nasceu dele. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos, porque o amor de Deus consiste em guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo que nasceu de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não só com a água, mas com a água e o sangue. É o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ah
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. E Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Também, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e também com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor, meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste? Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nós estamos hoje celebrando missa vespertina do domingo, primeira missa, primeiro domingo, primeiro dia da semana em que ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo domingo do tempo pascal. E nós precisamos, em torno da nossa meditação, nos situarmos no lugar em que os próprios discípulos se encontravam. Não temos condições para estarmos no espaço geográfico de Jerusalém, da Palestina, templo de Jesus, mas espiritualmente precisamos nos encontrar a partilhar os mesmos sentimentos que os discípulos estavam partilhando nesse momento. Um projeto que havia falido, porque veio o Messias que vinha restaurar Israel. E eles tiveram muitas expectativas em torno do Mestre, mas esse Mestre, quando menos eles esperavam, foi morto, e uma morte de cruz.
a mais insana morte que poderia se imaginar naquela época, porque a cruz era destinada a todos os salteadores, a todos os malandros, a todos os ladrões. Então Jesus foi morto nessa situação. Portanto, a primeira leitura nos fala dos Atos dos Apóstolos, aquilo que os apóstolos faziam quando Jesus havia morrido, digamos assim, quando eles descobriram que o projeto faliu e começaram a levar a sua vida adiante. E aqui conta-se que a multidão que havia abraçado a fé crescia cada vez mais. Entretanto, essa multidão que representa a igreja primitiva tem uma característica singular. Nós temos aqui, tinha um só coração e uma só alma. E por outro lado, nós encontramos também que não havia coisa de próprio entre eles. Tudo que tinham era comum. E nós precisamos voltar a compreender que a nossa igreja, ela nasce da comunhão e por isso ela também é comunhão. Nossa igreja não é democrática porque é comunhão. E comunhão porque nós levamos isso da própria Santíssima Trindade, que é uma comunhão de 3 pessoas. Então temos um Deus trino e uno. Mas precisamos também, nós como igreja de hoje, voltar a esse tempo, que na igreja é preciso partilhar não só os bens, mas também comungar os mesmos sentimentos, o mesmo para estarmos no mesmo coração e na mesma alma. É desse trecho que nós encontramos a regra de vida de várias congregações religiosas, institutos de vida apostólica, comunidades também de vida. Os nossos irmãos capuchinhos, frades menores, franciscanos, eles têm o famoso princípio de nada de próprio, porque tudo que eles têm é da comunidade. E é daqui que surge o voto da pobreza, que todos nós precisamos comungar aquilo que nós temos. E também podemos assemelhar a vida conjugal. Quando nós ouvimos em Gênesis e em Mateus e Marcos que Deus havia dito: não é bom que o homem fique só, vai se unir à sua esposa e ambos formarão uma só carne, que significa terão o mesmo coração e terão a mesma alma. E os nossos irmãos, os primeiros que mereceram pela primeira vez serem chamados de cristãos na Palestina e Antioquia, é porque eles viviam os mesmos sentimentos. Eles seguiam o que Jesus ensinou e davam continuidade. E hoje nós também somos chamados a viver a nossa vocação batismal nesses moldes de partilha, de comunhão, de integração, de acolhimento ao outro, de empatia, de se colocar no lugar do outro, sofrer as mesmas misérias do irmão. É disso que significa misericórdia. E na segunda leitura, Deus nos ama e nós também precisamos ser recíprocos a esse amor incondicional de Deus. E para sermos recíprocos, é preciso que a gente ame o nosso irmão que nós conseguimos ver. Nós não conhecíamos Jesus antes dele ter se encarnado e entrado na história para viver conosco. Ele veio para que nós pudéssemos amar a Deus que não conhecemos a partir de um Deus que já é conhecido, que é Jesus Cristo. Mas uma outra forma de amar a Deus não só é fazer o bem a todos que nos rodeiam, como diz em Mateus 25, todo o bem que fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que o fazes, dizia próprio Jesus Cristo. Mas o apóstolo João hoje acrescenta que nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos. Existe um salmo que diz: como eu amo os vossos preceitos, Senhor. E aí, cada um de nós precisa se questionar: eu que tenho fé, eu que sou crente, será que eu amo os mandamentos do Senhor? Será que eu pratico os mandamentos do Senhor? Talvez porque são 10 nós não conseguimos partilhar, cumprir com isso. Mas Jesus Cristo resumiu em 2, que é primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças. E em seguida, amar o próximo
como a nós mesmos. É assim, se nós cumprirmos esses 2 mandamentos, podemos ficar felizes porque já amamos o próprio Deus. No Evangelho, nós então encontramos esse cenário da vida dos discípulos 8 dias depois de Jesus Cristo de ter morto e ressuscitado. Jesus, quando ressuscitou, foi aparecendo algumas pessoas privilegiadas na sua época. Entretanto, todos os discípulos se encontravam num lugar que nem este, bem fechado, por medo dos judeus. Então estavam em quarentena, estavam em isolamento social, estavam fechados. Não por conta da Covid, como nós fazemos hoje, mas por conta do medo. E existem também alguns medos na nossa vida que nos levam a um fechamento, que não nos abrimos para Deus e que não nos abrimos também para os nossos irmãos. Mas nessa situação de hoje, eles tinham medo dos judeus, que poderiam acabar com eles, uma vez que conseguiram acabar com o próprio mestre deles. Essa situação tirava a paz, a tranquilidade, a serenidade de coração. Por isso mesmo eles ficavam ali apavorados, desesperados, numa situação de incerteza, assim como nós estamos hoje, apreensivos. Mas é nessa situação que de nada o Senhor, aquele que havia dito na cruz para a sua mãe, eis aqui o seu filho, e disse para o menino, eis aqui a tua mãe, querendo dizer que eu não vos deixo órfãos. Aquele que havia dito, eu vos enviarei o Espírito Santo, aparece, quanto menos esses esperavam. E a primeira coisa que deseja a eles é a paz, que a paz esteja convosco. E Deus está desejando a você e a mim essa paz. E nós temos, não nos faltam na Sagrada Escritura passagens em que a primeira coisa que Jesus instrui aos seus discípulos é que quando chegam à casa, desejem que nessa casa haja paz. A paz é tudo na nossa vida. A paz é tranquilidade, a paz é serenidade, a paz é despreocupação. Mas acima de tudo, a paz é estar em Deus, como dizia Santo Agostinho, doutor. Dizia, o nosso coração jamais ficará em paz. O nosso coração jamais ficará tranquilo, jamais ficará quieto se não descansar em vós, porque nós fomos feitos para vós, Senhor. Então vocês e eu também precisamos encontrar essa paz em Jesus Cristo. Em seguida, nós encontramos aqui a instituição do sacramento da penitência, da confissão, quando Jesus dá o poder aos seus discípulos de perdoarem os pecados a quem se mostrar mesmo arrependido e com o propósito de se converter. Porque a misericórdia de Deus funciona assim. Deus não agride a nossa liberdade. Ele espera que nós livremente busquemos essa misericórdia, como fez o filho pródigo, que depois de esbanjar a herança e estar numa vida que não lhe merecia, voltou, pediu a misericórdia e recebeu o abraço misericordioso do Pai. Que nós também sejamos assim, busquemos essa misericórdia por parte, aliás, busquemos onde estão os sacerdotes e eles, representando os apóstolos que receberam esse poder, possam perdoar os nossos pecados. Nesse encontro primeiro, o discípulo Tomé não estava. Tomé, todo mundo sabe que todo aquele que é incrédulo, o seu padroeiro deve ser Tomé. E as pessoas dizem, você é Tomé, você é da descendência de Tomé porque você não acredita. Mas a pergunta é, quantas vezes nós também já fomos Tomé nas nossas vidas? Quantas vezes nós nos deparamos numa situação difícil e começamos a questionar mesmo a presença de Deus na nossa vida? Voltemos para as Escrituras, porque Tomé não é o único incrédulo. Nós vimos João Batista, aquele que havia anunciado que atrás de mim vem o Messias, quando estava no momento derradeiro, quando estava na prisão, ele, em todo desespero, manda os seus discípulos perguntarem. Vão perguntar se é ele mesmo que podemos esperar ou se esperamos outro. Mas ele não tinha razões para fazer isso, porque logo em criança, quando Isabel e sua prima Maria se encontram, eles se saúdam no ventre. Ele mesmo anunciou a vinda de Jesus Cristo. Ele mesmo disse para os seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
mas quando estava numa situação limite, questionou se na verdade Jesus era ele ou viria outro. Mandou seus discípulos, e Jesus disse para os discípulos: ide falar a João que o reino de Deus está sendo anunciado, os pobres estão sendo anunciados a boa nova, libertado dos pecados, os pecadores e os possessos já estão sendo libertados do demônio, e por ali vai. Primeira coisa. Segunda coisa, nós encontramos o Filipe, que disse para Jesus: mestre, você já falou muita coisa desde nas bodas de Caná até agora. O que nós queremos é que nos mostre Deus, o Pai, e isso nos basta. Porque ainda não havia compreendido que Jesus era Deus. Não havia compreendido que Jesus era o Senhor e o nosso Deus. É quando Jesus vai falar para Filipe: Filipe, há quanto tempo estou contigo e não me conheces? Quer me ver? Vê o Pai. E hoje nós encontramos então Tomé, que disse: se eu não tocar, eu não vou acreditar. Tomé representa uma corrente filosófica chamada empirismo, que diz que só o conhecimento é possível através da experiência. E nós só podemos acreditar aquilo que conseguimos palpar, aquilo que pode passar pelos nossos 5 órgãos de sentidos, os nossos 5 órgãos sensoriais. Mas Jesus vem dizer para ele que, olha, para a gente acreditar aquilo que é fé. A fé é a convicção, é a certeza que nós temos de certas coisas que não podemos palpar, de certas coisas que não podemos mostrar. A certeza que nós temos do nosso futuro, que já foi preparado pelo Pai e que nós não precisamos comprovar para ninguém. Porque se nós vamos comprovar, nós não estamos a crer, nós estamos então a demonstrar, estamos a ser cientistas e tudo por ali. Então, meu irmão, minha irmã, somos convidados a crer, a acreditar em Deus sem ter visto. Mas é o seguinte, acreditar em Deus. Mesmo se nós acreditarmos nas pessoas que nos iludem, nas pessoas que mentem para nós, nós não perdemos nada por sermos bons. Eles é que perdem por serem pessoas sem caráter. Então, por último, nós encontramos a belíssima profissão de fé de Tomé. Tomé, ele faz uma fé diante dos seus discípulos. Ele comprova, assim como havia dito o centurião, que na verdade Jesus era filho de Deus. Tomé vai dizer para os seus que Jesus é 100% homem, 100% Deus, quando diz meu Senhor e meu Deus. Uma pena que foi depois de ter sido provado, não deveria ser assim. Oxalá que nós acreditemos em dias melhores, acreditemos nessa força do Espírito Santo que nos sustenta, que nos protege, que anda conosco. Oxalá que nós acreditemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, sem precisarmos de ter visto aquilo que fomos prometidos. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja uma, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos
e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, elevemos as nossas preces a Deus. A resposta: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que todos os fiéis da Santa Igreja tenham um só coração e uma só alma e se sintam renovados nesta Páscoa, oremos ao Senhor. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que os homens descrentes e ateus despertem para a luz que é Jesus Cristo e com ele passem da morte para a vida, oremos ao Senhor. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que o Senhor Jesus ressuscitado dê aos esposos cristãos e aos seus lares a fidelidade, o amor mútuo e o bem-estar, oremos ao Senhor. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que todos os cristãos alcancem a graça de acreditar sem terem visto e se encontrem no seu íntimo com Jesus, oremos ao Senhor. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que a nossa reunião em cada domingo encha de dons do céu esta comunidade e lhe dê maior cuidado pelos pobres, oremos ao Senhor. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Vamos também neste momento, um momento de silêncio, rezar pelos nossos irmãos de Cabo Delgado e nossos irmãos do mundo inteiro que precisam dessa paz que Jesus desejou aos seus discípulos. Então, quero que você faça a sua oração neste momento em silêncio, para que o Senhor possa se dignar, inclinar-se o seu ouvido para ouvir o grito desses nossos irmãos desesperados de Cabo Delgado. Senhor Jesus Cristo, que ao aparecer aos discípulos lhes destes a paz e os enviastes a anunciar a palavra e o perdão, fazei que acreditemos sem ter visto, para alcançarmos a vida eterna em vosso nome. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Como grão de trigo cai
irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai benignamente, Senhor, as ofertas do vosso povo, de modo que, renovados pela profissão da fé e pelo batismo, mereçamos alcançar a bem-aventurança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade, neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 santo é o Senhor Deus do universo. Os céus e a terra são plenos da sua glória. Hosana, Hosana nos céus. Hosana, Hosana no alto dos céus. Santo, 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 santo é o Senhor Deus do universo. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nos céus. Hosana, Hosana no alto dos céus. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Sua misericórdia eterna, sua misericórdia.
da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, Senhor, que participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Francisco Chimoio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Como os primeiros apóstolos, num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Mesmo sendo Deus, se esvaziou, fazendo-se escravo por amor. Mesmo sendo Deus, fez-se como nós, humilhou-se até a morte numa
somos agraciados pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque em meio aos nossos medos, em meio a estarmos trancados com medo, Tu entras, Senhor, na nossa vida e fazes morada em nosso coração. Obrigado, Jesus, porque a Tua misericórdia lava-nos dos pecados, das faltas, das transgressões, de tudo aquilo, Senhor, que nós fazemos contra Ti e contra o nosso irmão. É a Tua misericórdia, Senhor, que nos sustenta. Sem ela, nada podemos fazer, porque és Tu mesmo, Senhor, que nos faz caminhar para Ti. Obrigado, Jesus, pela Tua fidelidade, pela Tua paciência para conosco, diante da nossa lentidão. Bendito és Tu, Senhor, que na Tua misericórdia nos acolhe da maneira que estamos, da forma que estamos, e nos atrai mais uma vez para Ti. Obrigado, Senhor, porque Tu nos acolhes de braços abertos e nos devolve a dignidade de filhos. Bendito és Tu, agora e para sempre. Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que a força do sacramento pascal que recebemos permaneça sempre em nossas almas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, abençoe-vos Deus todo misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.